vale a pena você escrever esse programa desse jeito. Tá? Aí o interessante é que o aluno meu de doutorado aqui, que ele está até lá agora mexendo com esses caras lá, ele está nos Estados Unidos agora, ele pegou os dois programas dos dois malucos. O primeiro maluco fez o programa de CPU, ele falou, vamos dar seu código aí. E pegou do outro maluco que faz o programa de GPU, e ele roda os dois ao mesmo tempo. E aí ele ficou o dobro do tempo de GPU, ou seja, ficou 400 vezes mais rápido do que o original. Sem ele escrever nenhuma linha de código, ele só fez o ambiente de suporte e execução. Tá certo? Porque a turma que fez a GPU começou a ignorar a CPU. Não, a CPU é lenta, vou fazer na GPU que fica 200 vezes mais rápido. Aí ele falou, não, pera aí. A GPU é a mesma história, né? A GPU ela é pequenininha, mas ela não é meia. Ela também faz conta, né? Entendeu? Então, se você estiver usando a GPU ao mesmo tempo que está usando a CPU, você dobra o desempenho da GPU. O que é um resultado bastante interessante, que foi esse aluno do doutorado que teve. Então, esse aqui é um exemplo básico, programinha CUDA 001 aí. Tá? E é legal ver um programinha que vai rodar no tempo de fazer uma multiplicação, eu multiplico um array inteiro. Detalhes, esse aqui nós já falamos sobre ele, é que os blocos têm que ser independentes para a computação ter semântica. Tá certo? Não tem como blocos sincronizar. É impossível eu garantir a ordenação da execução dos blocos, porque a NVIDIA não explica como é que ele escalona. Ele só fala que vai escalonar, porque se ele entrar no detalhe de qual que é o algoritmo, a gente consegue fazer uma placa da NVIDIA. Você consegue produzir o processador deles. Tá? Então eles não contam como. Tá? Então você não pode fazer nenhuma premissa. Você não pode assumir nada. Tá? Então não pode haver nenhuma... você não pode assumir se já rodou, se não rodou, se vai rodar, se roda primeiro ou depois. Você não pode assumir nada. Ele, inclusive, pode rodar em paralelo. Você pode rodar mais de um bloco ao mesmo tempo. Um no SM e outro em outro SM. Pode rodar no mesmo SM também. Então você não sabe nada. Tá? Os blocos podem coordenar, mas eles não podem sincronizar. Ou seja, eles podem escrever na mesma memória global e ler um com o outro, mas eles não podem sincronizar. Você não pode, esse aqui tem que rodar para aquele lá rodar. Isso não tem como fazer. Tá? Essa independência é o que te dá a escalabilidade. Tá certo? Então, por um lado, ele te poda. Tá certo? Você tem que ser independente. Mas se você achar uma aplicação que você consegue decompor em blocos independentes, o que significa? Se eles podem rodar em qualquer ordem, significa que eles podem rodar ao mesmo tempo. Se pode rodar ao mesmo tempo, eu tenho opção de CPU, eu vou fazer isso tudo na opção de CPU ao mesmo tempo. Tá certo? Então, o que te dá o ganho de desempenho é exatamente a independência. Eu não sei se você já ouviu falar de termos como a lei de Amdahl, né? Vou falar alguns conceitos aqui bem rapidamente porque depois eu vou falar sobre ele daí para não ficar perdido. O objetivo em computação paralela é o seguinte: se você tem uma computação rodando em uma CPU, você colocar a computação em duas CPUs, você quer o quê? Você quer que o tempo dela caia pela metade. Tá certo? Isso é o que a gente chama de speedup. Quer dizer, quanto mais CPUs eu acrescento, mais rápido eu vou ficando. A gente chama isso de speedup. E eu quero que seja linear. Ou seja, duas CPUs, o dobro da velocidade. 3 CPUs, triplo da velocidade. 4 CPUs, quádruplo da velocidade. Agora, eu só consigo ter esse limite de escalabilidade linear se houver independência total. Se as duas servem ao mesmo tempo. Agora, se o programa seu, 90% dele pode acontecer independente, mas tem 10% dele que tem que sincronizar, que tem que ser serial, tá? Então você consegue no máximo 90% de speedup. Então, se você tiver duas CPUs, você não vai rodar o dobro mais rápido, você vai rodar 1,8 vezes mais rápido, que seria 90% de speedup. Tá claro? Então, a independência é o que a gente quer, só que na prática não é toda hora que você consegue. Tá? E isso depende de como você decompõe sua aplicação, de como você faz. Em programação paralela, muitas vezes você faz mais trabalho. Muitas vezes você inicializa um vetor várias vezes,
Porque o custo de comunicar o vetor inicializado é muito mais alto. E já que você está fazendo em paralelo mesmo, inicializa ele várias vezes, é melhor. Tá? Então, a independência é o que você busca. E essa é uma das coisas que a gente, quando a gente aprende a programar sequencial e a gente fica chato, programador, a gente detesta inicializar a mesma variável duas vezes, né? E às vezes, para você ser eficiente, o que você faz é inicializar várias vezes. Só que essas várias vezes vão acontecer independente. É melhor fazer a mesma coisa várias vezes independentemente do que fazer a mesma coisa uma vez só, mas sequencial. Isso aqui foi sobre o modelo de threads. Tá? Então o modelo de threads GPU é bastante simples. Ele cria uma bateria de threads, de tal forma que threads do mesmo bloco elas podem sincronizar, e threads de blocos independentes tem que ser, threads de blocos diferentes têm que ser independentes. Agora o modelo de memória. Tá? Primeiro o modelo de execução, agora o modelo de memória. A gente tem 4 níveis de memória na máquina, no sistema. Tá? O nível mais básico é esse aqui, que é o nível memória do host, que é a memória normal da máquina, a memória primária onde é que estão todos os programas que sempre tiveram. Tá? Essa memória do host, ela não é acessível pelas threads da GPU. Por quê? As threads de dentro da GPU, elas só acessam a memória que está na placa. Então a gente tem que entender o seguinte, você tem a CPU, você tem a memória da CPU. Barramento PCI Express, a memória da GPU e o processador da GPU. Tá certo? As threads aqui não enxergam a memória de cá. Tá? Do lado de dentro, você tem pelo menos 3 memórias. Tá? Você tem a memória dita memória global, porque aí é o seguinte, dentro do dispositivo tem a memória global dele. Quando você fazer, eu comprei uma GeForce com 2 GB de memória, sei lá quanto está o tamanho das memórias hoje em dia. O que é esses 2 GB? Tá? Esses 2 GB é a memória global da placa, da placa gráfica. Ela é global em relação às threads da GPU. Ela não é global em relação à CPU. Tá? E nem em relação à regra de escopo de variável. Não é variável global. Tá? É memória global. Tá? Essa memória ela é acessível por todas as threads. Tanto as threads de GPU quanto as threads de CPU. Então é pela memória global que você comunica dado com a CPU. Tá? Tanto a CPU coloca na memória global que precisa ser calculado, como ela recupera o resultado no final da computação. Na memória global. E essa memória local, global, ela é acessível por todas as threads. Tá? Inclusive threads de blocos diferentes. Tá? Se você tiver threads de blocos diferentes acessando a mesma variável, atualizando o valor, você não tem como falar qual que vai ser a resposta, qual que vai ser aquele valor no final da execução, porque você não sabe em que ordem que as coisas acontecer. Tá certo? E é por isso que a gente fala que não pode, as threads têm que ser independentes. As threads de blocos diferentes não podem acessar a mesma posição de memória global. Não porque vai dar erro, vai morrer tudo, vai dar erro de lógica. Você não tem semântica ao seu programar, você não tem como falar qual que é a resposta dele. Tá? A outra memória é a memória local. A memória local aqui é do ponto de vista das threads da GPU. A memória local somente a cada thread específica que tem acesso a ela. Tá? Essa memória local aqui, ela é... Bom, nós vamos entrar nesses detalhes daqui a pouco. Isso aqui, por escopo, né, ela é memória local, somente uma thread tem acesso a ela. E existe uma memória compartilhada, que ela é compartilhada entre as threads que compartilham alguma coisa. As threads que compartilham alguma coisa são threads dentro do mesmo bloco. Tá? Então, threads de um mesmo bloco podem compartilhar uma certa região de memória, que é chamada memória compartilhada. E que, por acaso, nós já vimos ela lá dentro da G80, né? É aquela memória que fica dentro de um TPC. Vocês estão lembrados? O TPC era 2 SM, um TEX e uma memóriazinha local, que é a chamada memória compartilhada. Na verdade, não. A memória compartilhada fica dentro de cada SM. Cada SM tem a sua memória compartilhada. E aqui tem os tempos de vida das memórias, né? Quer dizer, um determinado valor que está na memória local de uma thread, essa ele existe enquanto a thread existe. Na hora que a thread acaba, aquela posição de memória some, ela deixa de existir, você não tem mais acesso a ela. Então, se você precisa salvar o valor, você tem que mover esse dado para a memória global antes de acabar a thread, porque senão o valor vai deixar de existir. Tá? E deixar de existir para a GPU significa que outra thread pode ocupar aquela posição. E aí sobrescrever e por aí vai.
A memória compartilhada, ela existe durante a vida de um bloco. Tá? Então, enquanto o bloco existe, a memória compartilhada do bloco existe. Fiz um programinha aqui meio instantâneo, meio nas coisas, mas vamos entender o programinha que eu acabei de fazer. Imagina que você cria um kernel que ele soma 1 numa variável. Tá? E você inicializa essa variável com 0 no começo. Se eu rodar 1000 threads, o que a gente espera que seja a saída? Né? Se cada thread soma 1 e eu rodei 1000 threads, eu espero que a saída seja 1000. Tá certo? Só que como as threads elas podem rodar em qualquer ordem, e elas podem inclusive rodar ao mesmo tempo, a thread ela pode ler o valor é 0. Na hora que eu somo 1 nele, virou 1. Aí nessa hora, antes de eu escrever 1 lá, outra thread lê, ele leu 0. Eu somo 1 é 1 também. Aí as duas escrevem 1. E era para ser 2. Tá certo? Então, na verdade, dessa lógica aí, ele pode dar qualquer resposta, né? Entre 0 e 1000 naquela posição de memória. Inclusive, se você pensar que a computação pode ser parcial ali, ele pode dar qualquer mapa de bits ali, você não tem como falar nada a respeito da posição. Tá? Esse é o típico erro de programação paralela que é difícil você achar. Tá? Então está aqui o modelo da memória visto por outra organização, é visto por que cada entidade enxerga. Então cada thread ela tem uma coleção de registradores e uma memória local. E aqui mostra onde que está implementado. Tá? O conjunto de registradores que cada thread enxerga, ele fica lá dentro do SM. Tá on chip. Tá? E a memória local que ele enxerga, ele fica, na verdade, no mesmo lugar que está a memória global. Então esse chamado memória local aqui, ele é local por escopo. Só eu que acesso. Mas o tempo de acesso dele é aquele barramento de 384 bits vezes 1,05 GHz de acesso. Tá certo? Então são 32 ciclos entre esses, acho que é 300 vezes mais lento para acessar aqui do que aqui. Eu não lembro qual que é o número mais exatamente da diferença de acesso aqui. Então, muito embora o escopo seja local, essa aqui é muito mais lenta do que essa. Tá? Por bloco, cada bloco compartilha a memória compartilhada. A memória compartilhada fica também dentro do SM. Tá? E ela é rápida, ela roda a mesma velocidade que o registrador, etc, etc. Não é na mesma que o registrador, mas ela é bem mais rápida do que essa memória aqui. Tá? Só que ela é pequenininha. Tá? Uma das grandes otimizações, que eu não sei se o Fernando vai falar sobre ela, para fazer programas ficarem eficientes em GPU, é usar a memória compartilhada. Certo? Usar a memória compartilhada é uma otimização significativa de GPU. Se você tem threads que compartilham coisas, colocar essas coisas compartilhadas na memória compartilhada fica muito mais rápido do que se você não usar, tentar fazer independente. Então, forçar dado para dentro dessa memória aqui é uma otimização que se o compilador conseguir fazer isso rápido, conseguir fazer isso eficiente e corretamente, é extremamente lucrativo. Tá? E por dispositivo, né, todas as threads que estão no dispositivo compartilham a memória global. Só que não tem como sincronizar. Tá certo? Então, se você deixa múltiplas threads acessar a mesma posição de memória, você vai gerar coisa sem semântica aí. Tá? E essa cache aqui, essa memória aqui é sem cache e ela é persistente entre execuções de kernel. Então, se eu chamo o kernel, ele atualiza a memória global, o kernel termina. Eu chamo o kernel de novo, o que estava lá continua lá. Tá? Então, eu consigo fazer chamadas sucessivas, eu consigo chamar vários kernels e um kernel comunicar com o outro pela memória global. Aqui está o esquema físico da memória, né? Como é que ela é feita? Nós já fizemos esse semi-desenho aqui, né? Então você tem de um lado o host, que tem a CPU e a memória primária dele. Aqui está o barramento PCI Express. E do lado de cá o dispositivo, que tem a memória dele e a GPU. E o processador propriamente dito aqui de dentro. Tá? Aqui, nessa linha amarela, você tem funções de biblioteca CUDA, né? Que te permite alocar a memória aqui e mover dados de um para o outro aqui. Tá? Já a interface dessa memória global com a GPU tem dois tipos. Tem o tipo memória global, onde todo mundo pode acessar tudo, e tem a memória local, onde só cada thread aloca o seu pedacinho. Cada thread aqui aloca o seu pedacinho de memória local aqui, e só ela pode ver aquele pedacinho. Agora o tempo de acesso é acessar o mesmo lugar. Tá? Agora aqui dentro tem mais opções de memória. Tem memória compartilhada, que cada multiprocessador enxerga, e um monte de registrador que cada thread enxerga.
Aqui então um outro esquemático mostrando como é que essas coisas são feitas, tá? E aí vem mais detalhes aqui, que eu não sei se vale a pena ficar entrando em detalhes demais aqui não. A memória global na prática ela é dividida em 3 memórias. E existe diferente, quando você fala assim, eu comprei uma GPU com 2 GB, esses 2 GB é dividido nesses 3 espaços aqui. As diferenças aqui é o padrão de acesso. A memória global é uma memória de read-write, né? Sem cache. A memória de textura, ela tem cache. E é read-write. A memória constante, ela é só de leitura. E eu acho que ela tem cache também. É só de leitura. E cada thread ela pode fazer, ó, leitura escrita nos registradores dela. Então, aqui dentro do SM, né? Dentro do SM eu tenho o meu conjunto de registradores de cada thread tem os seus registradores, que eu posso fazer leitura escrita. Ele tem uma porção de memória local, que na verdade está mapeada na memória do device aqui embaixo. Cada thread tem o seu conjunto de posições de memória local. Cada thread tem o seu bloco de memória global. Na verdade, memória não é global, mas é compartilhado. Ou seja, threads do mesmo bloco conseguem ler uma que a outra está fazendo. Tá? Consegue sincronizar por essa memória. Consegue falar, ó, você só anda quando aquela escrever um aqui. Tá? Você tem um acesso de leitura escrita para a memória global, um acesso read-only para a memória de constante e read-only para a memória de textura. Então a textura é read-only também. E aqui vem o detalhe do modelo de execução. O modelo de execução é o seguinte, cada thread, essa thread aqui, que é o que você gera aqui, vai ter os IDX, né, os threads IDX, cada um desses aqui vai mapear para um SP. E o SP é aquele que 8 deles constituem o SM. Certo? Então, mapeamento, uma thread de software por um SP no hardware. Um bloco no software vai ser mapeado para um SM, né? Para um multiprocessador no dispositivo. Tá? E um grid, ele é mapeado num device. A arquitetura CUDA comporta mais de uma placa GPU na mesma máquina. Tá? Só que eu não consigo rodar um kernel simultaneamente em 2 GPUs. Tá? Vai ser um kernel em uma GPU e outro kernel em outra GPU. Eles não conseguem fazer o grid em mais de um device. Esses mapeamentos aqui são meio capciosos. Tá? Aqui tem uma porção de detalhes aqui interessantes. Que é o seguinte, esse mapeamento aqui é o banal, é o óbvio. Uma thread mapeia no SP. Então, threads são executadas no thread processor. É o semi-óbvio. O bloco, eles são executados no multiprocessador. Uma vez alocado no multiprocessador, ele fica lá para sempre. Uma vez que o bloco foi carregado no multiprocessador, ele fica lá até o bloco acabar de executar. Por quê? Porque a thread do bloco compartilha memória compartilhada. Se você ficar migrando de um SM para outro SM, você tem que mover a memória compartilhada de um para o outro. Se você tiver que mover, a memória vai ficar lento. Tá? Então, uma vez alocado o bloco para um SM, aquele bloco vai ficar lá para sempre até ele acabar. Outro detalhe é que o SM ele pode ser maior do que um bloco. Você pode definir o bloco de uma thread. Aí você vai ocupar um SM com uma thread, certo? Então, o modelo de escalonamento de tarefas da GPU, o que ele faz, ele pega o seu kernel e ele vai alocando blocos para SM até encher o SM. Na hora que o SM não comporta mais threads e continua tendo fila de blocos, eu vou colocar blocos no próximo SM. E eu vou assim até eu encher todos os SMs que eu tenho. Na hora que eu não tenho mais SM, fica na fila lá. Assim que o primeiro SM desocupar, assim que o primeiro bloco acabou de executar, eu pego um bloco novo e coloco ele lá no lugar vago. Se houver espaço. Tranquilo, gente? Então esse clonamento é feito assim. O que é que limita quantos blocos podem ser mapeados no SM? É uma bateria de recursos. Um deles é a quantidade de threads que o SM comporta. Né? A G80 são 768 threads. Então, se você definir um bloco com 256 threads, significa o quê? Significa que eu posso pôr 3 desses blocos no SM. Pelo número de threads. Tá? Mas suponha que eu tenho 16K de registradores. E a minha thread, um bloco gasta os 16K de registradores. Então, muito embora eu tenha threads sobrando,
eu não vou poder alocar outro bloco lá porque eu não tenho mais registrador sobrando. Tranquilo? Então, isso é mais uma das coisas que faz programar CUDA ser mais difícil. Obter desempenho em CUDA é mais difícil do que programar em CUDA. Porque não basta eu fazer o programa funcionar em CUDA, eu tenho que fazer ele funcionar bem. Então, não basta eu criar uma quantidade X de threads, eu tenho que ver se essa quantidade de threads vai significar mais registradores ou menos registradores e como é que essa coisa vai executar lá dentro. Então, você tem que ficar igual o juggler, né? Você joga várias bolas para cima, você tem que pegar todas elas ao mesmo tempo antes dela cair, tá? Para a coisa funcionar bem. O ciclo de vida da thread, e aqui vem um detalhe interessante. Que é o seguinte. Como é que é o ciclo de vida da thread? O grid é lançado no SPA. Então, quando você dispara o kernel vai para um device e ele vai rodar lá. Tá? Você não pode disparar mais de um device e ele vai alocar o device e ficar preso para aquele grid. Tá? Aí você vai começar a escalonar thread blocks serialmente para os SMs. Então, no caso da G80, eu tenho 8 TPCs, cada um com 2 SMs, ou seja, eu tenho 16 SMs. Então, eu vou sair colocando bloco no primeiro SM, na hora que ele encher, eu pego o segundo e vou até encher meus 16 SMs. Tá claro? Potencialmente, eu posso pôr mais de um thread block por SM aqui, eu vou até encher. Aí, cada SM que tiver dentro do meu... Cada bloco que tiver dentro do meu SM vai ter que ser escalonado. Aí, como é que eu faço esse escalonamento? Eu vou ter mais de um bloco lá dentro. E cada bloco pode ter N threads, mas eu só tenho 8 SPs. Então, lembra esse mapeamento aqui. Ó. Eu só tenho 8 SPs. Então, na prática, eu só tenho 8 coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. E o meu bloco tem um número arbitrário de coisas. Tá? Então, como é que eu faço? Eu vou ter que escalonar pencas de 8. Certo? A unidade de escalonamento é uma penquinha de 8 que vai ser despachado para execução. E na verdade eu até já falei sobre isso, não são 8, porque o pipeline tem 4 estágios, então eles são por 32. E esse 32 é o grupo de threads que é escalonado junto. Então, muito embora a gente pense em termos de threads individuais, elas andam de mãozinha dada. E não adianta nada uma thread acabar. Certo? Uma thread acabar ou não acabar não afeta. Só afeta o tempo de execução e o consumo de recursos se o warp acabar ou não acabar. Quer dizer, se aquela penca de threads acabar ou não acabar. Enquanto a penca não acaba, todas elas existem. Então, se minha penca são 32 threads, tem uma rodando e 31 paradas, eu não vou poder pôr outras 31 threads lá. Eu vou ter 31 threads idle para uma thread que está fazendo trabalho. Então a gente tem que ser espertinho para dividir a computação de tal forma que as coisas acabam juntas, tá? As coisas começam juntas, as coisas andam de mãozinha dada, os if vão todos para o DEN, vão todos para o else juntas. Porque se fica dando if, DEN e else aleatório, as threads começam a divergir, uma para um lado, outra para o outro, e você começa a ter que ficar escalonando no warp para só metade das threads andar. Então você escalona 32 threads, só 4 faz trabalho útil, as outras 28 ficaram à toa. Você escalonar de novo para rodar mais 4 e vai nessa onda. E é isso que eu estava dizendo aqui, né? O warp é que faz a liberação do recurso. Na hora que o warp acaba, é que recurso é liberado. E na hora que bloco acaba, recurso é liberado também. Então a unidade, a fila interna é por warp. E a fila externa é por bloco. Tá? Claro? A unidade de controle é thread. Mas a fila interna é por warp. O escalão é warp. E a fila externa, ou seja, vai entrar um novo bloco na hora que o primeiro bloco aqui dentro acabar.